Tão importante a gente falar sobre isso, né? Por isso que vamos nos aprofundar. Se você tiver perguntas, manda para o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo, 0 operadora 12 99 727 6383. Estou recebendo o Dr. Marcelo Paoli. Ele é psiquiatra geriátrico, especialista em idosos. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo. Também a doutora Natália Carolina Verde, que é especialista. Você é especialista em... Eu faço mestrado em gerontologia. Em gerontologia. E tenho especialidade em direito médico. Então você sabe tudo sobre idosos. Vou te dar a mão aqui porque a gente está longe. Tudo bom? Mas sobre as leis a gente vai poder falar muito bem sobre deveres e direitos, o que a pessoa, o curador tem que saber. E também o idoso, às vezes, que está vendo, né, se ele consegue perceber que ele está nesse caminho, já fazer toda a transição, né? Nós temos um caso que vamos resgatar aí do final do ano passado, vamos mostrar a foto do criador da Bossa Nova, o João Gilberto, que a filha dele, a Bebel Gilberto, entrou, foi capa da Veja até, entrou com um pedido de interdição, aí a gente vê a foto dos dois, acho que foi a última foto que os dois tiraram, e a filha dele alegou que ele estava sendo despejado, que ele perdeu tudo que ele tinha. Enfim, um músico, né, nesse nível internacional, acontecer uma coisa dessas, né? E todo mundo ficou chocado com o que nós vimos na reportagem. Mas isso pode acontecer com qualquer idoso, né? Então vamos... Primeiro as leis ou primeiro como a gente avalia? Primeiro como a gente avalia, que você está aqui. Como que a gente avalia se realmente tem necessidade de entrar com uma interdição, doutor? Então, acho que primeiro como a gente avalia assim, né, a pessoa ela tem que estar com um problema de saúde, né, que esteja ou incapacitando-a fisicamente ou psiquicamente, de provê-la com o necessário ou que vai estar tendo atitudes que vão estar prejudicando de prover o necessário para ela, para suas finanças, para suas atividades básicas de vida, o que a gente chama de atividades instrumentais da vida diária, né? O transporte, conseguir comprar mantimentos, conseguir se alimentar, né? Ou ela tem que estar com um quadro psicopatológico, né? Com um transtorno mental que está impedindo-a de fazer relações, né? Ou de conseguir as coisas necessárias para a vida. O caso do Alzheimer, por exemplo. Pode ser o caso do Alzheimer, pode ser o quadro de uma psicose, onde a pessoa acha que está sendo perseguida, o caso onde a pessoa acredita que está muito rica, começa a distribuir o próprio patrimônio, vender, né? Ficar hipersexualizada, por exemplo, né? E é muito importante a gente determinar se esse quadro ele é reversível ou não, né? Porque aí se a gente vai pedir uma medida judicial, né, que vai demorar bastante tempo, né? A gente pode, por exemplo, num quadro mais reversível, a gente pode tentar fazer uma internação breve num hospital clínico, né? Então a gente para ver se tem um retorno, se volta, voltar, isso, né? Tá. E a interdição, como que ela é feita através da lei? Você precisa juntar documentos, tem um psiquiatra avaliando também, doutora? Sim. O grande problema da interdição, na verdade, seguindo o raciocínio do doutor, quando é diagnosticado um quadro como um desses que ele comentou, muitas vezes o problema não é exatamente o interditando aí o paciente, muitas vezes a relutância está na família dele, né? E brigas na família, brigas, né? De esposa, de filho, sim, de todo mundo. A lei traz um rol de pessoas que podem promover essa ação de interdição. A perícia médica, que é esse documento que é elaborado por um perito do juiz, um médico oficial do juiz, quando é um quadro muito claro e característico de repente não ter uma reversibilidade e a pessoa, de você olhar para ela, o médico já sabe que, qualquer pessoa sabe que não tem retorno, a perícia se torna dispensável. Mas quando a perícia, em algumas situações, a perícia ela pode ser feita por uma equipe multidisciplinar. Numa área médica, por vários especialistas várias especialidades. Psicólogo, psiquiatra, e um clínico, de repente. Sim. O doutor me perguntou lá no camarim quanto tempo demora, né? Isso, ótima pergunta. Eu sempre brinco, eu falo, nunca pergunte isso para um advogado. Porque o processo de interdição, assim como os outros todos, existe um rito a ser cumprido. Esse rito inicial é o seguinte: uma vez instaurada a ação para interditar uma pessoa,
o juiz marca uma audiência para interrogar essa pessoa, para que naquele interrogatório ele tenha as convicções pessoais dele a respeito daquela pessoa sobre a qual está se promovendo uma ação de interdição. Que convicções são essas? Ele vai perguntar sobre os bens, as relações familiares, os valores que ele tem. Muitas vezes o próprio juiz vai ver que aquela pessoa, por exemplo, acometida de um acidente vascular cerebral, ela não tem nem condições de se expressar, né? Feito isso, é promovido, então, é aberto então um prazo para que esse interditando conteste aquele procedimento ou não durante 15 dias. Fica aberto 15 dias de prazo. Passados esses 15 dias, é então aberto o prazo para perícia, que pode ser dispensada nessa situação que eu comentei. Realizada a perícia, ela vai vir é emitido um parecer, um laudo pericial. Nesse laudo, o médico, ou os médicos, ou os especialistas que atuaram naquele caso, vão dizer para que aquela pessoa está incapacitada de exercitar os atos da vida civil dela. Há uma delimitação, ou há uma restrição generalizada, né? Isso vai voltar para o juiz e, então, efetivamente, é nomeado um curador que vai, juridicamente dizendo, administrar os atos da vida civil daquela pessoa. Vender imóveis, comprar móveis, de uma forma bem simplista. Pode ser tem que ser parente? Não. Não precisa? No caso dos idosos, a lei também traz um rol de pessoas que podem promover essa ação. Cônjuges, companheiros, tutores, Ministério Público em última situação, né? E uma situação que é muito comum aos idosos, que são os representantes das instituições onde eles estão morando. Ok. Se ele está num asilo ou um lar de idosos... a terminologia exata, não sei, o asilo é um termo... já não falam mais, né? Hoje o termo correto seria ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos. E a gente já fez até matérias e entrevistas aqui, e várias pessoas especialistas em idosos falaram que eu realmente, como né, essa palavra, ela está, desde que a gente... Está enraigada da cultura popular. Mas é a Instituição de Longa Permanência de Idosos. Sim. Ok, então essas pessoas também podem entrar. Sim. Okay. Os representantes das instituições promovem essas ações. Partindo do princípio que todo mundo quer fazer o bem, porque nós sabemos, eu tenho que falar aqui, que algumas pessoas tentam até interdição, existem esses casos até documentados aí em reportagens, porque querem se apoderar de bens, às vezes, de pessoas muito ricas, idosos que, né, às vezes eles têm perdem um pouco a consciência, mas você sabe de casos que as pessoas induzem a assinar alguma coisa. Tem casos, tem. As pessoas que estão assistindo a televisão, por isso que eu tenho que falar, que senão parece que não é real isso daqui. Mas partindo do princípio que todo mundo quer fazer o bem, tem um momento de transição que você pode fazer isso de uma forma mais suave, que você começa a perceber que o idoso já perde algumas noções. Sim, existe sim. Existe um termo que acho que a doutora consegue explicar melhor que eu, se for necessário, que eles chamam de fragilidade psíquica, mas não é muito bem isso. Quando a gente não está tão bem para ficar acompanhando a cotação das coisas, o valor das coisas, né? Então eu tenho, por exemplo, sei lá, um imóvel, eu tenho meu dinheiro, mas eu não sei quanto que isso está valendo muito bem, não consigo ficar tão bem atualizado. Mas e se eu tenho familiares, eu tenho amigos que me ajudam a administrar direito né, os meus bens, ou eu tenho pessoas que me ajudam a comprar as coisas, a fazer as coisas, então eu consigo manter isso bem, né? E às vezes a gente tenta postergar essa parte da interdição o máximo possível, mesmo porque, como a doutora falou, eles dão 15 dias para contestar. Em 15 dias eu preciso que meu idoso esteja comendo bem, tomando remédio, às vezes eu não posso arcar com tudo isso, né? Então às vezes eu preciso de medidas mais rápidas, às vezes eu preciso, sei lá, de uma internação, eu preciso que um familiar vá para a casa do idoso, eu preciso de coisas mais rápidas que isso. Então a gente tenta postergar. A gente deixa a interdição para casos assim, onde a situação está bem mais crítica mesmo, né? Mas existe uma zona tênue aí, existe também, acho que a interdição para ter capacidade relativa, né? Onde a pessoa faz alguns atos e outros não faz, né? Porque essa coisa de interdição, acho que ela está muito ligada a você se apoderar de uma forma talvez meio estranha do bem do outro, né? E isso é um pouco complicado mesmo para os filhos, né? A pessoa construiu o que tinha e tal. Então, se for visto de uma forma bem positiva, é um momento que realmente o idoso, ele pode precisar dessa ajuda de um curador para organizar a vida dele, né? Porque, na verdade, a curadoria, o termo, significa cuidar.
Só que cuidar não só do patrimônio, cuidar da pessoa. Ah, então a pessoa que interdita, ela tem que cuidar da pessoa também. Tem que cuidar da pessoa também, não é só administrar os bens. Né? É cuidar da pessoa. Por isso que muitas vezes esse termo ele é tão emblemático, porque muitas vezes não ficam claras questões como qual é o interesse envolvido ali. Porque você administrar patrimônio, vamos combinar que é muito mais fácil do que cuidar de um doente. Com certeza. Com certeza. E Todo mundo quer quando administrar. você é nomeado como um curador, ainda mais quando a você pessoa tem bastante, aí é mais fácil. tem que administrar aquele patrimônio Né? e tem que cuidar de um doente. Né? Então quem vai levar o bônus tem que ter consciência que vai ganhar o ônus também. Você muitas vezes vai ter que prestar contas do que você está fazendo. Mas você presta contas, depois Sim. que é autorizada a interdição, Sim. você, por exemplo, eu sou filha. Não, há uma determinação judicial para isso, dispensada em alguns casos, como por exemplo num regime de comunhão universal de bens, onde um dos cônjuges é o curador do outro, porque o patrimônio que é de um é de outro. É universal, né? Mas você está administrando um dinheiro que não é seu, um patrimônio que não é seu, então você tem que prestar contas disso. Mas presta contas para o... Judicial. Para o judicial? Judicialmente. De quanto em quanto tempo? Há uma determinação judicial para isso. É tipo um imposto de renda? De uma forma mais ou menos. Você vai lá e coloca... Mas, nossa, isso é muito detalhe que você tem que fazer, né? Também é um processo complexo por todas as profissões que estão envolvidas aí, né? Por todos os valores que vêm implícitos nisso. Tomar essa decisão é muito difícil. E uma coisa que você falou das famílias, né? Hoje, a realidade da terceira idade, ou melhor idade, como as pessoas adoram dizer, é que as pessoas, elas não têm mais, muitas vezes, famílias. Isso. Elas são abandonadas em hospitais, elas são abandonadas em ILPIs. Então, como é que fica a realidade dessa pessoa, né? Partindo do princípio que todo mundo é bom, como você diz... Quando esse bom não é alguém da minha família, como eu administro essa realidade? O próprio idoso, se ele percebe que ele já está perdendo esse reflexo, essa habilidade, ele pode pedir para que alguém seja curador dele e ir na justiça e falar assim, ele pode ter uma conversa com alguém da família. Não, eu sei, né? mas é não difícil. Pra justiça não, pedir, porque a ação vai ser interposta pelo futuro curador dele, muitas das vezes, né? Ou o próprio Ministério Público é em último caso. Só que o Ministério Público, em todas as ações de interdição pela curatela, ele vai atuar. Por quê? Porque o idoso, assim como a criança, ele é visto como uma parte frágil da população. Sim. Né? Então tem que ter uma fiscalização ali do que está sendo feito com aquela pessoa, naquele processo. Então, pela fragilidade dele, há essa intervenção do ministerial que nós chamamos, né? Nós temos duas perguntas aqui que já mandaram para a gente através do nosso WhatsApp. A Ana Lúcia, ela não falou de onde ela é, ela fala, bom dia, o curador pode vender os bens do interditado? Como é o procedimento para isso? E quando o curador tiver outros interesses? Eu não entendi muito a pergunta, mas sobre vender os bens, eu acho que a doutora pode explicar. Sobre vender os bens, é isso que eu já falei. Depende, já pode, né? Pode, mas dependendo da situação, porque a interdição parcial, se tiver delimitado numa interdição parcial que aquele curador não pode praticar esse tipo de ato, não. Ah, então a interdição tem vários tipos. Sim. Tem Ela pode ser parcial, pode ser total. E a parcial vai ter algumas delimitações, né? Se tiver numa interdição parcial, por exemplo, que a pessoa não pode, não pode. Se ela vender, ainda pode ter uma outra condição, que é prestar contas para o Poder Judiciário daquilo que ela está praticando. E os interesses aí que a moça pergunta, fica complexo de responder, porque muitas vezes o interesse de um não vai ser realmente convergente com o interesse do outro. Eu conheço casos de irmãos, assim, um irmão que toma conta do idoso, geralmente que está doente e tudo. Nesse caso, eu acho que se todo mundo pensasse no bem-estar, né? Só no bem-estar do idoso, poderia fazer uma reunião e realmente direcionar essa parte do que o idoso tem para a pessoa que cuida, para não ter nesse problema de dinheiro de um, de outro, que acontece essas brigas. Porque daí fala assim, todos são irmãos, todos têm direito. Mas isso que a doutora falou, quem está cuidando na realidade? Quem está... Você fica, às vezes as pessoas
ficam a vida inteira cuidando de pais e mães, o que eu acho muito importante. Mas é uma vida também que, né, você deixa a sua vida para sempre se tem doar. um que cuida mais, né? Sempre. Mas assim, o processo, momentos de estresse da pessoa que a gente gosta, tem muita briga. Tem um profissional da saúde mental, um psicólogo, psiquiatra, que sempre tenta fazer uma dissolução, assim, né? E tentar colocar uma luz, assim, né? Mas é difícil. Você faz A gente isso. faz isso. Mas é um trabalho isso. que é meio... A gente faz né? reuniões, a gente telefona, a gente convoca todos os familiares para uma consulta, faz consulta só com os familiares. É difícil, mas a gente consegue, sim, ajudar bastante. Num ponto em comum, né? Tem outra pergunta da Amanda. Bom dia. É possível entrar com processo de curadoria, né? Após o falecimento do idoso? Não. Não, né? O falecimento já é Não, outro porque é aquilo processo. que eu falei em princípio, né? A curatela não é só administração de bens. A curatela é cuidar do idoso. Se o idoso já faleceu, eu vou, em tese, receber uma herança. Certo. Para isso é aberto um processo de inventário. Que é outra outra situação. Outra situação, né? Se você tiver dúvida, vai mandando através do nosso WhatsApp, 0 operadora 12, põe lá no seu celular já o nosso WhatsApp, põe Manhã Leve, e aí sempre quando você tiver pergunta, já manda. 997276383, que às vezes chegam muitas perguntas, a gente não consegue responder todas aqui. Mas pelo que eu estou percebendo das perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a bens, né? E não, né, não ao aspecto do idoso em si, como realmente ele está. O doutor já falou quando que essa interdição é permitida, né? Que tem um ponto, uma nuance, aí, um trânsito até acontecer a interdição, até ele se tornar incapaz, entre aspas, da reunião dos familiares. Qual é outro ponto importante para a gente prestar atenção no comportamento e... Eu acho que outro ponto importante é que a gente tem que sempre considerar a vontade da pessoa, do idoso, no caso, né? Porque por mais que a pessoa não tenha noção de valores, né? Tem sempre a vontade da pessoa. Então, porque, na verdade, a maior parte que acontece é uma curatela informal, né? Então, assim, Sim. né? Eu sou seu pai, então você cuida, você tem a senha do meu cartão, então o que a gente vai fazer? A gente vai vender esse estúdio, eu não sei quanto que vale, mas eu não quero vender porque ele é sentimental para mim. Você fala, não, acho que vale a pena vender porque a gente precisa comprar tal coisa. Então, levar muito em conta o que a pessoa fala e tentar entrar em acordos com a pessoa. Não, eu não quero que venda... Não, só quero que venda se for para a gente mudar ali do lado, tentar fazer acordos com a pessoa, né? Antes de entrar com uma medida judicial, porque É desgastante. A medida judicial é desgastante e muitas vezes o paciente ele perde totalmente a voz. Uma vez que tem lá o papel, eu quero vender, você faz o que você quiser, você pega, viaja, e aí eu fico como médico e outras pessoas, a gente não pode fazer mais nada, né? Então é tentar sempre postergar, porque também é um momento muito dramático a gente ter que contar isso para o paciente, né? É muito complicado. Então, mas você tem que contar? Não é o curador ou o filho? Às vezes a gente conta, às vezes a gente tem que contar para o paciente. Né? Às vezes tem quadros onde o paciente, a gente não tem nenhum acordo com o paciente, a gente tem que contar também, né? Nossa, a gente tenta, doutor, às vezes a gente precisa falar, a gente fala, preciso que você coma, preciso que você tome seus remédios, senão a gente vai ter que internar você, a gente vai ter que tolher a sua liberdade. Esse é o último dos casos, assim, mas às vezes a gente precisa contar. Às vezes falam, olha, ele está interditado, você precisa contar isso para ele. Saindo desse aspecto dos bens e entrando no comportamento, você falou agora uma coisa interessante. Idosos que às vezes esquecem de tomar medicação. Então, esse é um aspecto, se você é filho e percebe que o seu pai, por exemplo, que tem que tomar essa medicação, que tem que ser cuidado, que tem que não sei o que, e não está fazendo, você pode entrar, de repente, se é o último caso, entrar com a interdição e você organizar tudo aquilo para que ele seja bem cuidado. É isso, mais ou menos. Acredito que a pessoa que entre com a interdição, né, vai ficar como responsável legal aí, porque às vezes tem uma pessoa que está como o filho que está como responsável informal ali. Exato.
né? Aí, por exemplo, nosso pai, né? Você não está cuidando bem dele, tudo, eu vou lá, vou entrar com um pedido de curatela, eu vou pegar ele e vou cuidar dele, porque você não está dando conta, né? Aí eu roubei o pai de você, não roubei o nosso pai. Há muita informalidade, né, nesse processo. Então, eu gosto de tudo legal. Você falou que legal é uma coisa que põe o papel, mas é que às vezes o papel ele é necessário. Você que é advogada, você deve achar que é super necessário sempre, né? Então, mas hoje facilita. depende muito disso. Não, mas eu acho que facilita as relações, entendeu? Porque já está estabelecido. Eu acho que as responsabilidades e a cobrança ficam mais claras quando você legaliza e instrumentaliza o que você está fazendo, né? Mas nessa questão, é importante deixar claro que a curatela ela não é só para idosos. Ela é para qualquer pessoa que, por alguma razão lá elencada no código, seja em virtude de uma doença, seja em virtude de uso de droga, uso de álcool, essa pessoa tem a capacidade de se expressar por si limitada. Então, hoje, o que eu posso te dizer é que assim, a busca pelo processo de interdição, como muitas das vezes, a maioria dos casos acontece numa informalidade mesmo, ela se dá em última circunstância. Aquela pessoa que está acamada, que já vendeu tudo que tinha, que em decorrência de uso de droga, de bebedeira e etc e tal, já tem um desenvolvimento comprometido, né? Um desenvolvimento mental comprometido. Então, é uma última instância mesmo, também pelos custos que isso envolve. Custo de advogado. Porque né? tem as custas processuais, tem os honorários advocatícios, existe aquela ansiedade para que aquilo se resolva, que isso, por mais que você fale, gastei e tal, mas e a ansiedade que isso gera? Né? E a carga emocional que isso traz? Sim. Muitas vezes o interditando ele não tem esse discernimento, porque ele já está ali naquela situação há anos. Agora, a família, parece que enquanto não tem o papel, não existe obrigação, sabe? Então é curioso isso. Você tem razão, mas eu acho que, só para fazer um adendo nisso, o judiciário consegue fazer uma fiscalização, vamos dizer, menos frequente do que a saúde mental, a equipe da saúde mental, né? E talvez fique, né, ou talvez o médico consiga ir mais vezes, a enfermagem também, né? O que faça, né? Talvez eu preferi também, porque eu sou médico, né? Eu puxo a sardinha, preferi, né, que a gente consiga fazer as coisas do meio mais informal. A gente faz cartas, compromissos, a gente tenta fazer de outro jeito, né? Mas muitas vezes assim, né? Eu lembro quando eu trabalhava num hospital, quando descia o promotor, pô, na hora acontecia coisa. Só aparecia, dá um promotor, pô, na hora obedecia, né? Tem poder, A gente fala, você precisa levar o senhor, né, o paciente idoso para cá, você tem que cuidar dele, tem que estar tudo idoso. Mas não tá falando 10 vezes, desci o promotor, eu sou promotor. Não, claro. Por isso que ele é doutor também. Olha, tem uma pessoa que mandou uma mensagem e não se identificou, não tem problema, não precisa te identificar, a gente dá a resposta do mesmo jeito. Bom dia, no caso de uma idosa que teve uma filha como procuradora e faleceu em pouquíssimo tempo, menos de 3 anos, e essa pessoa se apoderou indevidamente, deixando os outros irmãos de fora de um patrimônio. Como proceder? A bola é com você. Isso quase não acontece, né? Talvez. Acontece muito isso. Talvez em outros países, aqui quase nada. Mas nessa situação, quando você tem direito a um patrimônio, um valor que ele entende que seja devido, você tem que entrar com uma ação de prestação de contas contra essa pessoa. Tá. Para que ela especifique onde ela investiu aquele dinheiro, como ela gastou aquele dinheiro, né? E se ficar realmente comprovado que houve um desvio indevido, essa pessoa tem que lhe devolver isso corrigido e atualizado. Tá. Deixa eu organizar na minha cabeça aqui, na pergunta. Então, entrou um curador, uma curadora, não lembro direito. Esse curador deteve o direito de organizar os bens e toda a pessoa faleceu em 3 anos. Todos esses bens, então, eles não ficam diretamente... Esses bens teriam que ser divididos. É uma herança. É uma herança, divididos. Inclusive, entre o curador, que não é da família, entra nesse processo. Não, depende muito. Se tiver um testamento, sim. Okay. Se não tiver, não. Entendo. Cada situação vai ser uma situação. Vai ser uma situação diferente. Sim. Ok, não, eu acho que está respondido. Não acha, doutor? Tem mais alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam de acrescentar?
Quem pode ser interditado são pessoas que têm problema com álcool, com problemas com drogas, são problemas com pessoas com transtornos mentais, pessoas com incapacidades físicas, né? Acho que basicamente é isso. Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês, para a gente retomar o assunto, porque o nosso WhatsApp está explodindo de perguntas, e realmente está explodindo de perguntas. É um assunto que eu nem pensei que ia dar tanta repercussão assim, mas as pessoas estão com muitas dúvidas, tanto dúvidas com relação à parte médica e dúvidas com relação à parte jurídica de como você organizar, ser curador, né, divisão de bens e tudo, e cuidar principalmente, porque o objetivo é cuidar da pessoa, né? Não se apoderar dos bens da pessoa. Então eu quero convidar vocês, a produção vai organizar com vocês. Aceitam? Claro. Então aqui é ao vivo na hora, tem que aceitar na hora, aqui é sob pressão. Quero agradecer ao Dr. Marcelo Paoli, ele é psiquiatra, geriátrico, super especialista na terceira idade. O contato é www, também tem um link lá para responder, né? É neuropsiquiatria sp.com, neuropsiquiatriasp.com. E a doutora Natália Carolina, é Verde ou Verdi? É verde. Verde, então Verde, é italiano, né? Italiano. O e-mail é N de Natália, N, advogado. V, que é N, verde, advogada, @gmail.com. Epa, hoje eu tô... Muito obrigada, então já tá marcado, combinado, a gente vai falar, siga o nosso Instagram. Um beijo.